Olá, estamos começando mais uma edição do Programação Parlamentar, hoje recebendo o deputado estadual Sérgio Majeschi, do PSDB. Eleito para o primeiro mandato na Assembleia, o deputado Sérgio Majeschi é professor há mais de 30 anos e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo. Educação, meio ambiente, gestão pública e inclusão social estão entre as principais causas defendidas em seu mandato. É presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e também da frente criada para a inclusão social de pessoas com deficiência. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço pela primeira vez. Obrigado. Eu que agradeço e fico feliz de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. O senhor tem 30 anos, de vida docente, E é importante a gente começar falando um pouquinho sobre o Sérgio Majeschi, professor e agora deputado, O que motivou o senhor a entrar para a política? Então, eu sou professor há um pouco mais de 30 anos, Sou mestre em educação. E sempre, então, assim, durante toda uma vida profissional, e sou professor de geografia, Então, muito ligada aos principais temas sociais e econômicos, do país, do estado. Então, desde muito cedo, já antes mesmo de dar aula, eu me interessei por essas questões, Então, fui filiado ao PT, por incrível que pareça, por 20 anos aproximadamente, Quando o PT ainda era um partido que agia de uma forma diferente. Mas cheguei a ser candidato a vereador lá em Santa Maria de Jetibá, no primeiro ano de emancipação da cidade, que a minha família é de lá. Mas depois passei muito tempo só como militante político, e acompanhando a vida política, acompanhando como cidadão, como professor. E até então, muitas pessoas diziam, olha, eu acho que com seu potencial você poderia se candidatar, acho que você poderia dar boas contribuições para a política, para a sociedade. E aí no ano passado eu decidi que havia chegado a hora, Não vou usar aqueles clichês dos políticos tradicionais, o povo quis e tal. Foi uma decisão pessoal, claro que estimulada por algumas pessoas, mas uma decisão pessoal, porque eu acho que tem uma hora que, por mais que você acompanhe, por mais que... porque você pode fazer muita coisa sem entrar para a política no sentido de ter um cargo eletivo e tal. Mas eu acho que a parte boa da sociedade, nós criticamos tudo e a todos o tempo inteiro, Sempre já virou clichê a ideia de que nenhum partido presta, nenhum político presta e tudo mais. Nós temos que sair disso, sair dessa crítica comum e começar a assumir determinados lugares. Então, se hoje a política está realmente povoada por uma quantidade muito grande de pessoas desonestas ou que com interesses outros que não sejam aqueles da sociedade, é porque a sociedade está permitindo que essas pessoas ocupem esse espaço. Então, a gente tem que sair do lugar comum, da crítica pela crítica e assumir esses espaços. Porque quando a sociedade passar a assumir esses espaços e a eleger pessoas realmente ligadas à questão do compromisso realmente com a sociedade, então nós vamos, de certa forma, estar expurgando da política aquela parte dos políticos que não prestam, Mas tem gente boa na política e eu acho que a sociedade ela tem que se animar, ela tem que voltar a acreditar na política. Não adianta esse discurso simplista e esses clichês simplesmente de que ninguém presta, que a política é suja, não sei mais o que. Então, vamos nós que nos consideramos a parte boa da sociedade, vamos nós começar a limpeza, Porque parece-me às vezes que o Brasil, parece-me que nós estamos todos sentados num imenso salão imundo, e que está cheio de vassouras e panos espalhados por tudo quanto é lugar, mas as pessoas continuam sentadas no meio da sujeira e falando mal da sujeira e dizendo que está tudo muito sujo, mas sem a coragem de sair desse lugar e dizer, olha, vou ali, vou pegar a vassoura e vou eu começar a limpeza, mesmo que eu seja só um e tal, ou que seja mais dois, enfim, a gente tem que assumir esses lugares. Então, foi pensando assim que eu resolvi, então, me enveredar para uma campanha diferenciada, muito diferenciada, Minha campanha custou 18 mil e poucos reais, feita quase que inteiramente pela internet
e com o apoio maciço dos meus ex-alunos e alunos e alguns amigos, de pessoas que conheciam a minha trajetória. Quer dizer, eu não precisei de um marqueteiro para criar um personagem, né, para vender a ideia, né, ali uma ideia formatada, né, mas eu me elegi com quem sou eu mesmo, com a minha história como educador, como cidadão, propagada por aqueles que me conheceram, aqueles que de alguma forma eu participei da formação deles, né? Principalmente ex-alunos e alunos. Então, fiz minha campanha praticamente sozinho, no sentido de não tive cabo eleitoral e carros, placas na rua e tal. Eu acreditei numa campanha diferenciada. Porque se você acredita em uma política diferenciada, num novo fazer político, eu acho que isso tem que ser demonstrado já pela campanha, pela forma com que você vai apresentar suas propostas, como você vai aparecer para o público, né? E foi assim, então, que vim parar aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Tantos anos como educador, não tinha como ser diferente o senhor pegar essa bandeira da educação e botar debaixo do braço, né? Aproveitando a metáfora do senhor que o senhor acabou de usar agora há pouco. Eu queria falar um pouquinho sobre o Escola Viva, né? Desde a época que ele era apenas um projeto em tramitação aqui na Assembleia, o senhor já tecia algumas críticas com relação a essa medida que agora está em vigor num projeto piloto aqui em Vitória. Hoje o senhor mantém o posicionamento do senhor? Mantenho. Olha só, eu não exatamente peguei uma bandeira, né? Assim, a educação, ela é uma bandeira de 30 anos. Né? A educação, ela se confunde com a minha própria história e com a minha vida. E, claro, não podia ser diferente, então, com uma história de 30 anos ligados a isso, né? A educação, e acreditando, porque olha, a educação ela não é redentora de todos os problemas, mas nenhum problema será resolvido sem educação. Nem o problema da saúde, nem da segurança, nem do meio ambiente, nem de nada. Né? Ela é o grande caminho e não faltam exemplos mundo afora para provar o que eu estou dizendo. Então, nós tivemos nós estamos tendo um ano muito tumultuado na área de educação. Começou com os cortes, né? Os cortes feitos na área de educação. O Programa Estadual de Dinheiro Direto na Escola, cerca de 70% foi cortado. O juntamento de turmas, né? Mais de 300 turmas foram fechadas no estado inteiro, sobre a alegação de que era necessário economizar, e continuam sendo fechadas para o espanto geral de quem entende um pouco de educação. É um horror você imaginar que faltando um trimestre para terminar o ano, semana passada, mais de 60 turmas foram fechadas só das escolas que eu detectei. E no começo do ano nós começamos então com um projeto também, Escola Viva, que é um projeto do governo que vinha com a intenção de ser a grande revolução para o ensino médio capixaba. Só que foi discutido aos trancos e barrancos, sem dar o tempo necessário para se entender como esse projeto surgiu, quais suas bases teórico-metodológicas. E a minha discussão passou a ser outra, né? Não mais, e isso talvez muita gente não tenha entendido, porque eu não estava mais discutindo se este projeto era bom ou ruim, porque isso era secundário. A minha discussão foi por um outro caminho. Esse projeto responde às necessidades dos problemas gravíssimos da educação capixaba? Não responde. Então o projeto é secundário. Discutir se ele é bom ou ruim, isso é um fator secundário. A minha discussão é quando o Estado daria resposta para a maioria das escolas e alunos que não tem uma cadeira direito para sentar, que não tem um ventilador na sala de aula. Né, a formação dos professores, a questão salarial dos professores, a estrutura e infraestrutura das escolas. Nós estamos com um problema, até agora, de transporte escolar. Então nós não conseguimos resolver o básico e estamos com um projeto inovador. O projeto inovador ele pode esperar. Primeiro nós temos que dar as respostas às necessidades básicas das escolas. Enquanto nós não oferecermos a infraestrutura e a estrutura básica para uma qualidade mínima de educação, nós não vamos avançar em lugar nenhum. Esse projeto, independente dele ser bom ou ruim, ele não responde ao fato de que a escola de Conceição da Barra, a única escola da cidade de Conceição da Barra do ensino médio, não tem refeitório, não tem auditório, não tem uma quadra de esporte. E não se sabe quando vai ter. Nem a escola de Jaguaré tem, nem a escola de Nova Venécia tem. Aqui na Grande Vitória está cheio de escola com
vários problemas, muitas escolas não têm computador, o serviço de internet é deprimente, as escolas estão com dificuldades imensas com esse corte de verba. Então, a minha discussão passou a ser essa: olha, tudo bem, o governo está apresentando esse projeto, vai ser piloto, mas enquanto isso, qual é a resposta para as outras escolas? Não tem. Essa resposta não veio. Então, assim, a situação é muito ruim da maioria das escolas, porque está ruim agora e ninguém sabe quando vai melhorar. Então, assim, olha, está ruim agora, mas olha, nós estamos viabilizando isso para o ano que vem, para o outro ano, nós vamos oferecer a todas as escolas, né, nos próximos 3 anos, uma mobília decente, um ventilador decente, uma biblioteca decente. O problema da merenda é um caos nas escolas. As escolas não têm acessibilidade. Você vê que hoje tanto se fala em inclusão e não há acessibilidade. Em várias escolas que eu visitei, tem aluno cadeirante, que aí os colegas têm que carregá-lo escada acima ou algum funcionário da escola, porque eles querem dar uma rampa para o aluno. Então, quando eu discuti o projeto Escola Viva, não era mais na intenção de discutir se aquele projeto era bom ou ruim, se escola de tempo integral é boa ou ruim, mas em que medida isso respondia aos graves e urgentes problemas da educação. E não responde. Esse projeto, de certa forma, ele é excludente, porque como ele trata-se de um regime de tempo integral na escola, então, por exemplo, em vários municípios do interior do estado só tem uma escola de ensino médio, normalmente com condições péssimas de estrutura. Então, para esse projeto ser levado para esses municípios, o governo deveria se comprometer a construir uma nova escola, porque você não pode obrigar ninguém a ficar um dia inteiro na escola, para que os alunos tivessem opção. Isso não vai acontecer nunca. Então, a maioria dos municípios vão estar alijados, ou então vão fazer aquilo que está se fazendo em Pernambuco, de onde se originou esse projeto. Como a maioria absoluta das escolas não tem condição, estão fazendo arranjos ali. Se implanta o projeto, mas a escola continua sendo de meio período. Então, quer dizer, para mim, está cada vez mais claro que esse projeto é um projeto muito mais um projeto de vitrine, um projeto, de certa forma, marqueteiro, mas não é nem de longe a solução para a educação. Não é disso. Então, assim, por que o governo não ouviu os professores e alunos? Olha, o próprio Plano Nacional de Educação, ele estabelece que nos próximos anos tem que se adotar o CAC, que é o custo aluno qualidade inicial, né, que partiria do princípio de que você tem que saber quanto é que custa para um aluno ter condições de educação de qualidade. E a partir daí você investir em cima disso, não em cima de um PIB, de um percentual do PIB e tal. Então, o governo do Espírito Santo, ele podia talvez ficar na história do país se ele fosse o primeiro a implantar o CAC, por exemplo, né? E começando oferecendo a infraestrutura mínima para todas as escolas. Tem escolas do estado que os alunos estudam dentro de sala de PVC. Você imagina o que é isso? Então, assim, a situação, os próprios alunos que vieram tantas vezes aqui questionar, né, essa questão, eles perguntavam aos deputados nos corredores, às vezes aos gritos, dizendo assim: olha, vocês estão aprovando um projeto de regime de tempo integral e não sei mais o quê, mas eu quero saber quando eu vou ter uma biblioteca decente na minha escola, quero saber quando é que vão consertar o banheiro da minha escola. Então, a minha discussão foi essa, né? Não era mais, não me interessava mais discutir se o projeto em si ele era bom ou ruim, mas em que medida esse projeto responde aos gravíssimos problemas enfrentados pelas escolas do Estado. E não responde. E me admira muito o que o Estado continua fazendo com as escolas, que é humilhante. A quantidade de turmas fechadas no Estado, foram mais de 350 turmas fechadas. Quer dizer, ali professores perdendo carga horária, turmas sendo juntadas ali, até o caso absurdo de séries diferentes. Por exemplo, numa escola em Montanha, uma turma de primeiro aninho, de segundo aninho de alfabetização foi juntada com uma turma de terceiro. Quer dizer, uma coisa, é um retrocesso, isso se via no campo lá antigamente. Isso é inadmissível para um governo, principalmente, que passou a campanha inteira dizendo que educação seria prioridade. Então, assim, nós temos muito que melhorar e eu cheguei a fazer 9 audiências públicas em vários municípios aqui na Grande Vitória. Quer dizer, eu poderia ter contribuído, nós poderíamos ter contribuído com esse trabalho muito para melhorar o projeto, para o governo nos ouvir, aquilo que nós tínhamos ouvido da comunidade escolar, pelo estado afora. Então, aquilo que era necessidade para, a partir disso, né,
formalizar políticas públicas voltadas à educação que realmente são necessárias, mas infelizmente assim, a Secretaria de Educação ela não demonstra em momento nenhum uma vontade de ter uma participação, né, com ideias e de ouvir principalmente, é algo que já está taxado ali e acredita-se que aquilo é o essencial. O governo não está aberto ao diálogo, fala em democracia o tempo inteiro, mas não está aberto a esse diálogo, a essa contribuição que a própria comunidade escolar e outras pessoas ligadas à educação, como eu mesmo, poderíamos dar para evoluir efetivamente a educação. Muito pelo contrário. Ok, deputado, a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já já. De volta com programação parlamentar, hoje recebendo o deputado Sérgio Majeski, do PSDB. Deputado, a gente finalizou o primeiro bloco falando, né, sobre educação e a gente, para poder encerrar esse assunto, eu queria que o senhor falasse sobre o Plano Estadual de Educação, né? Como é que o senhor avalia o desenrolar das discussões sobre esse planejamento aqui no Estado, na Assembleia? O Plano Estadual de Educação, a forma com que ele foi discutido também foi outra grande decepção para o mundo da educação capixaba. Não houve ali a conferência que era necessário ser convocada pelo presidente, que é o secretário de Educação. A participação foi mínima. Para completar, quando chegou aqui na Assembleia, o governo pediu regime de urgência, acabamos votando uma semana antes do prazo final, quer dizer, já era um prazo atropelado, com o governo pedindo regime de urgência, foi o fim, né? Foi um verdadeiro absurdo. Ainda assim, eu apresentei 37 emendas, nenhuma dessas emendas foi acolhida e o Plano Estadual de Educação saiu muito ruim, na verdade, muito ruim. E sequer ele passou pela avaliação do próprio Fórum Estadual de Educação, que não deu o seu aval, na verdade, para o plano, né? Então foi lamentável a forma com que esse plano foi discutido, mais um atropelo para a educação do Estado nesse ano. O senhor chegou a enviar recentemente um requerimento, né, de informação ao governo do Estado sobre o número de vagas oferecidas para o próximo concurso da SEDU para professores, né, anunciado para este ano, para preencher 1.178 vagas. Qual o questionamento do senhor nesse sentido? Nossa, eu fiquei espantado quando eu vi o número de vagas oferecido. Por quê? O Espírito Santo, segundo o próprio portal da transparência do governo, são 12.500 DTs, professores DTs, de designação temporária. Como se são 12.500, como é que só existem 1.170 vagas? Isso é um absurdo. Deveria, assim, no mínimo, deveria estar sendo oferecido pelo menos 5.000 vagas. Pelo menos. O DT, ele é um problema para o próprio profissional, que não tem segurança de trabalho nenhuma. Ele é um problema para a escola, porque o profissional não para, quer dizer, esse ano você é contratado, ano que vem não se sabe se você você muda de escola. Ele é ruim para o aluno. Então, assim, eu quero muito saber qual a resposta que a Secretaria de Educação vai me dar. Porque não tem lógica 12.550 DTs que o Estado tem hoje, isso são dados do próprio governo, com 1.170 vagas que estão sendo oferecidas. O Espírito Santo, entre as 27 unidades da federação, né, os 26 estados mais o Distrito Federal, é o estado com maior percentual de contratados na área de educação. É um absurdo. Segundo o TCU, são 66%. A transparência, o portal da transparência do Estado diz que são 60% aproximadamente. Independente se são 66% ou 60%, é o maior índice de profissionais contratados na área de educação do país. Então, assim, isso não tem lógica, né? O governo, em nome de uma pseudo economia, né? Fazer esse tipo de coisa, porque está prejudicando imensamente a educação, não abrindo mais vagas. E eu não sei se é, porque a gente vê os profissionais da educação com muito medo. Os diretores são pressionados o tempo inteiro, ameaçados mesmo. É isso que eu ia perguntar sobre essas viagens, né? Então, você tem feito no interior do estado? Eu visitei já
34 municípios, aproximadamente 60 escolas estaduais. Você sente um profissional desanimado, amedrontado muitas vezes. Os professores têm medo porque são ameaçados pelas superintendências de educação, os diretores são coagidos também, eles pouco falam, eles têm medo. Para você ter uma noção, pelo fato de eu denunciar muitas coisas a respeito da educação e estar puxando um debate para mostrar à sociedade o que a educação capixaba eu sinto muitas vezes que alguns diretores têm medo de me receber na escola, entendeu? Porque tem receio da superintendência, tem receio da Secretaria de Educação. Por isso que o cargo de diretor não deveria ser um cargo de confiança da Secretaria de Educação. Como prevê o Plano Nacional de Educação, eu espero que urgentemente se implante a eleição direta para diretor, com formação, com qualificação, mas a eleição direta. Porque aí o diretor passa a trabalhar efetivamente para e com a comunidade escolar, e não passa a ficar o tempo inteiro ali entre a cruz e a espada, entre ter uma autonomia de trabalho significativa e ter que estar respondendo às exigências das superintendências e da SEDU. Assim, as superintendências, elas não funcionam como órgãos que discutem a educação, que estão abertas ao debate. Elas funcionam efetivamente como instrumentos de pressão contra a escola, de ameaça de corte de ponto, de discursos atravessados no sentido de que os professores devem tomar cuidado daquilo que eles vão falar, do que vão criticar. Os diretores, então, nem pensar. Quer dizer, a essa altura do campeonato, a educação tem como um dos seus norteadores básicos, citados ali pela LDB e outros documentos oficiais, a formação para a cidadania. E cidadania pressupõe democracia, pressupõe as pessoas conhecerem os seus direitos, exigirem os seus direitos, cumprirem com os seus deveres, é claro, Então, como é que você pode dar conta disso numa situação onde diretores e professores são pressionados o tempo inteiro pela Secretaria de Educação e pelas superintendências, nós precisamos rever isso. E o Estado tem que dar uma resposta. Não é possível que seja de 12.500 contratados, o Estado esteja oferecendo 1.178 vagas. Isso para não falar das secretarias. Os auxiliares de secretaria são todos contratados. O governo, há anos que não existe concurso para secretaria. São 2.800, mais ou menos, vagas de auxiliar de secretaria, tudo cargo de confiança, que acaba sendo usado muitas vezes como moeda de troca com os políticos. São cargos de indicação de deputados, de senador, de prefeito, seja lá de quem for. Isso é péssimo para as escolas. Isso é muito ruim. Auxiliar de biblioteca, então, não existe. O auxiliar, o bibliotecário é normalmente um auxiliar de secretaria que é ali, até por um desvio de função, colocado lá para manter a biblioteca aberta. Agora, nesse caso dos bibliotecários, há anos que não tem concurso para bibliotecário. E nem para bibliotecário, nem para técnico em biblioteca, porque o Estado mesmo, ele tem curso profissionalizante de técnico em biblioteca. Tem a Escola Conde de Linhares em Colatina, tem o Gomes Cardim aqui em Vitória, mas o próprio Estado não contrata esses profissionais, nem na Escola Gomes Cardim, onde se forma esse profissional, se você for lá, é um auxiliar de secretaria. Quer dizer, o Estado tem um desleixo imenso. Um profissional da biblioteca, por exemplo, ele é fundamental. A biblioteca é a alma de uma escola. Então, assim, quando você vai para dentro das escolas ver o que está acontecendo, é muito problema. Por isso que eu disse anteriormente, não interessa se o Escola Viva é um bom projeto ou não, interessa dar resposta para a maioria das escolas em todas essas deficiências que elas têm. E isso é muito importante. Então, deveria estar havendo agora um concurso, pelo menos, para 2.000 vagas de secretaria, um concurso para pelo menos uns 700, 800 vagas de técnicos e de bibliotecários que são formados, para a gente dando estrutura às escolas. Então, assim, o desleixo, o discurso do governo de prioridade com a educação não condiz com a realidade encontrada. Muito pelo contrário. O que se vê é muita humilhação, é muito descaso, é mais do que descaso. Em muitos casos, é um verdadeiro desprezo pela educação e pelo profissional da educação. Acabou que o nosso programa ficou somente focado na educação, deputado? Mas é porque é muito assunto, o tema é muito delicado, é um tema que está sempre aí na agenda, tanto estadual quanto nacional, não teve como ser diferente. Mas o senhor já é convidado para o nosso próximo programa, para a gente debater mais sobre outros assuntos.
Bom, já é um clichê de falar, o ano passou rápido, né? A gente já está praticamente no final do ano. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a minha mensagem vai principalmente para a comunidade escolar e principalmente para os jovens, para os alunos. Não desistam dos seus anseios, lutem. A gente viu tantas vezes os alunos vindo aqui e têm vindo constantemente, brigando, exigindo dos deputados. Continuem fazendo isso. Hoje os alunos estão acampados na superintendência lá em São Mateus, alunos do ensino médio estão acampados na superintendência de São Mateus, protestando contra fechamento de turma. Porque se a gente não exigir, se a gente não brigar, a gente não vai avançar também. Então continuem, acreditem no Estado, acreditem na política e gostaria de me colocar à disposição da sociedade para qualquer demanda, né? O cargo, eu acredito que o mandato não é do deputado, o mandato é da sociedade. E agradecer a vocês pelo convite. Obrigada, deputado. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar, que hoje recebeu o deputado Sérgio Majeski. Se você quiser entrar em contato com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, sergiomajeski@l.es.gov.br. Você também pode acompanhar outros discursos e projetos apresentados por ele no nosso site oficial ou de segunda a sexta-feira no jornal Panorama, com edições inéditas, sempre às 10 horas da noite. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!